E nesse livro que eu dei ali, esse livro sobre depressão, já está no meu site, inclusive tem uma coisa muito bonita, eu fui informada por uma senhora que tem uma série de pessoas que estão se reunindo. Bom, então, a questão do clube de leitura, como eu estava colocando para vocês, tem pessoas que estão fazendo assim. Como o livro ele está no meu site na internet, ele pode ser lido num computador, pode ser lido num telefone celular, e nesse local que eles estão colocando, foi uma senhora que me colocou especificamente essa semana. Outras já tinham me falado alguma coisa. Então, uma delas lê em voz alta e depois desse lê 1, 2 capítulos, se encontram uma vez por semana e começam, digamos assim, a discutir e ver. E uma das coisas que colocaram é que na cidade onde ela mora, várias pessoas estão se chegando. Começaram com 5, 6 pessoas e elas que periodicamente, quando souberam do dia da semana que elas se reúnem, tem gente que está se reunindo para escutar isso aí. Se vocês perguntarem para mim como é que eu me senti, muito feliz. Qualquer pessoa que aprenda um pouquinho mais comigo, de graça, sem graça, aquela coisa toda, para mim ensinar é o legítimo prazer. Ver aquela luzinha, eu estou entendendo, aquela luzinha ali, ela é tudo que eu gostava quando eu estava na universidade, quando eu entrei na faculdade de medicina. Eu entrei na faculdade de manhã e fui lecionar de tarde em pré-vestibular. E eu sentava na frente de um monte de gurizada e me sentia, se vocês me perguntarem, eu tinha uma brincadeira que eu dizia que eu me sentia a bolacha do pacote. Né? Ou pacote de bolacha, tanto faz. E para encerrar a nossa conversa de hoje, são coisas um pouco mais complexas. A depressão, às vezes, ela pode ser, digamos, organizada de acordo com aquilo ali que eu falei para vocês. Ou ficar eufórica, ou ficar chateada, enfim, toda aquela série de coisas. Só que, isso que eu estou colocando aqui para vocês, é que a depressão, em muitas pessoas, ela não começa pela parte psíquica, ela começa pelo corpo. A parte, digamos assim, de suficiência, no sentido, a pessoa começa a se gripar, começa a ter uma série de coisas, e eu gostaria de ler para vocês bem devagarinho, porque isso é muito importante quando alguém tem algum sintoma repetitivo. Disso que eu vou colocar para vocês, seria interessante pelo menos perguntar para alguém ou tentar avaliar direitinho. O que a depressão, os mais conhecidos sintomas físicos de depressão? Problema digestivo. A pessoa acha que comeu demais, mas na realidade não comeu demais. É que o corpo dela não está funcionando. Cefaleia, dor de cabeça, inúmeros tipos de dores de cabeça, distúrbio do sono. O distúrbio do sono, principalmente a insônia, só que também a sonolência diária, ela pode ser um sintoma de que a pessoa não está conectada com o mundo que ela está vivendo. Tensão na nuca e nos ombros. As pessoas ficam dizendo que estão fazendo massagem, aquela coisa toda, só que começa a transmitir, a pessoa fica com essa musculatura tão tensa, em função do humor, que aquilo ali começa a doer. Cansaço ou fadiga, coisas que podem acontecer, mudança no apetite e no peso, e aí tem uma coisa muito interessante. Existem muitas pessoas, agora especificamente eu estou lembrando de uma pessoa, que eu atendi no consultório, ela era uma moça muito bonita, eu diria assim que ela era uma moça exuberante. E com os tempos passaram, a família ajudou ela a fazer tratamento, depois não ajudaram. Bom, total que, quando eu vim atendê-la, eu cheguei a acompanhá-la no consultório, ela já estava com 180 quilos. E ela não cabia nas cadeiras, enfim. O que aconteceu é que ela só pensava em alimentação, alimentação. Só que aí não é alimentação. Aí os antigos chamavam de gula, não é gula. Aí é se judiar com comida. Porque imagina agora, eu estou aqui e me colocarem um pão enorme aqui, eu começar a comer todo aquele pão e depois querer falar com vocês. Isso aí não é prazer, é doença. E a questão da dona imunidade, aquelas pessoas que ficam sempre
de uma certa forma, espirrando, enfim, que a imunidade vai se repetindo. Tudo isso seria sintoma de depressão também, só que são repetitivos, eles não vêm um pouquinho, eles vão ficando, vão ficando, vão ficando. Aí chega a determinado momento que dá até para desconfiar do assunto. E, no caso, uma série de outras coisas, isto aqui, no caso, eu simplesmente, não vou entrar em detalhes, acho que não é interessante hoje. Quando eu começar o outro vídeo, eu vou deixar um trailer para vocês. Os sintomas da depressão. Esses aqui, tem alguns, digamos assim, que eu vou colocar. Por exemplo, vazio interior, perda de peso, falta de memória. Tá? Eu coloquei alguns. Essa parte aqui da depressão, eu vou deixar para um vídeo completo, porque tem pessoas que vieram aqui no consultório. Vejam bem que eu sempre vou lembrar para vocês que eu tenho 50 anos de consultório. Então, como tanto tempo faz, eu já vi muita coisa na minha vida e pessoas, digamos assim, que de repente apareceram aqui porque alguém falou para eles que eu fui lá e uma coisa que me acontecia e acontece ainda, existe uma alteração de comportamento que eu diria que foi uma das que eu mais atendi e que as pessoas chegaram, às vezes orientadas por outras ou mandadas por um médico, essa coisa toda. É no comportamento. Aí, o que normalmente pode aparecer? Perda de interesse em atividades prazerosas, inclusive sexo. A pessoa, de repente, sempre gostou de sexo, aquela coisa toda, e aquilo começa e não me interessa mais, término de muitos casamentos, muitas uniões. Outra coisa, uma inquietação. O famoso bicho carpinteiro que se usava quando a gente era criança, a pessoa que não consegue parar sentada. Isto aí é um tipo de situação onde o psíquico e o físico se unem num sentido de desagrado, no sentido de estar se sentindo mal, só que não sabem definir como. E uma outra situação, o famoso isolamento. Bom, eu já falei para vocês de suicídio no outro vídeo. O que o suicida faz normal? Vejam bem, eu vou falar uma palavra estranha. O que um suicídio faz? O suicida vai fazer normalmente? Normalmente, não, de normal nada. Mas os suicidas, uma das principais características nas famílias, ou se alguém começa a ver, são pessoas que eles começam a estreitar as relações, deixam de sair, deixam de conversar, de repente alugam aquele apartamento sozinho, ou vão morar para fora, enfim, eles vão se isolando. E existe um determinado momento onde o suicídio, para eles, eu já vi gente que tentou suicídio e posteriormente falou comigo que quando ele estava sozinho e que ele tentou tiros e veneno, aquela coisa toda, e depois ele foi atendido, mas fundamentalmente o que ele colocava, a pessoa, ele ou ela, é que a única coisa que ainda dava para fazer era se aguentar a si mesmo. Só que se aguentar a si mesmo durava pouco, porque aí a vontade dava era destruir a si próprio. Isso é suicídio. Eu olho para, por exemplo, se eu olhar essa pessoa aqui, que está aqui agora, eu gosto da minha cara, eu tenho amor próprio, eu sou feliz com as coisas que eu faço. Se de repente eu começasse a olhar para minha cara, começasse a achar que ela é feia, que ela é chata, que ela é enjoada, que eu não quero mais conversar com ninguém, aquela coisa toda, o tal do amor próprio, ele vai indo embora. E quando ele vai embora, vai chegar um momento que eu vou me olhar no espelho e aí eu nem vou querer olhar e uma pessoa, uma das muitas pessoas que eu atendi, essa pessoa resolveu tentar o suicídio na frente do espelho e não conseguiu fazer, vamos dizer assim, a palavra que eu vou usar não é que não conseguiu fazer direito, é que errou, ou acertou. Bom, aí o erro, o acerto é difícil. Só que essa pessoa me disse que tinha colocado o revólver, era um revólver, o revólver aqui assim, porque a ideia era de se ver morrendo, que seria, digamos, o que ele queria. Só que quando ele fez isso, existe uma coisa interessante que é o coice do revólver. E o coice do revólver,
ele deu um tiro e a bala passou por aqui. Fui atendido depois, aquela coisa toda, vinha a conversar com ele. Então, se vocês forem ver, eu comecei de um extremo do ser humano para outro extremo do ser humano. De quem que eu falei? De uma coisa chamada afetividade. E quando a gente não sabe educar filhos na afetividade, hoje em dia, as pessoas, quando estão jovenzinhas, elas ficam presas a telefones celulares, a um monte de coisa, e elas esquecem de mostrar afetividade. Essa aí é o grande tônico do mundo e pode ser o grande veneno. Até daqui uns dias, espero que vocês me aguentem bastante, porque aguentando bastante a mim, vocês vão ajudar um montão de pessoas que às vezes vocês nem acham que precisam de auxílio. Uma boa tarde para vocês.